Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar aí sobre esse Atlético Paranaense e Flamengo, jogo onde o Flamengo teve que jogar não só contra o Atlético Paranaense, como contra o árbitro Anderson Daronco e como também contra o VAR. Bom, lá em Curitiba o Flamengo foi para lá com 5 desfalques, né, da Copa América. O chileno Eric Pulgar, os laterais Vinha e Varela, o De La Cruz e o Arrascaeta, os uruguaios, tá? E ainda teve mais alguns por lesão, Ayrton Lucas, Alan, Cebolinha e o Igor Jesus também. Ou seja, 9 desfalques entre convocados e lesionados o Flamengo teve lá em Curitiba. É fácil jogar lá em Curitiba? Não, não é nada fácil jogar lá em Curitiba. Entre 1974 e 2019, o Flamengo sequer ganhou um jogo em Curitiba, tá? Tô falando em Campeonato Brasileiro, porque em Copa Sul-Americana o Flamengo ganhou um jogo em 2011, tá? De 2019 para cá, o histórico passou a ser bem mais equilibrado lá em Curitiba, porque também o time do Flamengo passou a ser melhor que o time do Atlético Paranaense e isso passou a se ver em campo. Bom, ontem eu estava até pensando aqui que era primeiro para o Flamengo sobreviver e depois para tentar vencer. O Flamengo sobreviveu com louvor, tá? Porque o Atlético, ele não veio para cima conforme eu imaginava não, tá? Porque o Atlético, quando joga em casa, ele é um time que vai muito para cima do adversário. Ele tenta, normalmente faz uma pressão sufocante para cima do adversário, mas não foi o caso de ontem, não. No primeiro tempo até foi um jogo moroso, um jogo até difícil de se assistir, porque o Atlético não veio para cima e o Flamengo, até meio que para tentar se adaptar ao ritmo do jogo no gramado sintético, ele, não vou dizer que o Flamengo se poupou, mas também o Flamengo não jogou lá grandes coisas no primeiro tempo, tá? Agora, no segundo tempo, as duas equipes se soltaram. E no que as duas equipes se soltaram, o Flamengo jogou melhor que o Atlético, tá? No primeiro tempo, o Bruno Henrique entrou pelo lado esquerdo no lugar do Cebolinha, né? Começou como titular, mas o Bruno Henrique não estava numa tarde muito legal, não. Ele não estava com aquela velocidade que a gente espera dele. E aí o que faz o Tite? Tira o Bruno Henrique e coloca o Vitor Hugo, tá? E aí o que acontece? Muita gente imagina o seguinte, ele vai colocar o Vitor Hugo, de repente para adiantar o Gerson e fazer ele, Vitor Hugo, ser o segundo volante. Não, ele colocou o Vitor Hugo para ser uma espécie de ponta esquerda, fazer a função que o Gerson faz às vezes pela direita. E deu muito certo. O Vitor Hugo entrou bem no jogo. Vitor Hugo criou oportunidades para o Flamengo, deu passes legais, fez até o Lohan entrar no jogo também. O Lohan não estava lá, estava meio sumidão no jogo. Aí o Lohan entrou no jogo e o Flamengo cresceu. O Flamengo passou até a dominar o Atlético durante um bom tempo do segundo tempo, tá? O Flamengo criou oportunidades, tal, mas acabou não conseguindo fazer o gol. Aí, no meio do segundo tempo, entra o Gabigol. Eu imaginei que fosse sair o Pedro, mas não saiu o Pedro. O Gabigol e o Pedro ficaram juntos. Saiu, se eu não me engano, o Lohan, tá? E aí o Matheus Bach deu a ideia de que queria vencer o jogo para cima do Atlético Paranaense. E o Atlético continuou, apesar de
ter se soltado mais, continuou um time sem fazer uma pressão muito grande para cima do Flamengo, até os 30 minutos. Dali em diante, o Atlético começou a pressionar um pouco, mas não muito. Até que aos 42, o Julimar recebe pelo lado direito, o Julimar que tinha entrado no time do Atlético, corta para a perna esquerda e bate. A bola desvia no braço do Davi Luiz, tá? Mas a minha interpretação é de que o lance foi normal, apesar de ter batido no braço, tá? Porque foi movimento natural, mas é aquela tal história. A bola bateu no braço, é lance interpretativo. Você que está aí do outro lado pode ter uma outra interpretação diferente da minha e tá tudo certo. Pênalti marcado, aliás, não foi marcado em campo, tá? O Anderson Daronco deixou o jogo seguir, mas aí o VAR foi lá, chamou, e aí o Anderson Daronco foi lá e apitou o pênalti, e o Fernandinho botou a bola até um pouquinho à frente da marca da Cal, com a circunferência tocando a Cal, para ele bater forte, a bola ir lá em cima e entrar. 1-0 Atlético Paranaense diante do Flamengo. Antes desse lance aí, teve um outro que aí sim gerou muita polêmica. Um bate-rebate tremendo na área do Atlético Paranaense, a bola sobra pro Vitor Hugo, o Vitor Hugo chuta, e aí bola sobra pro Gabigol, que tinha entrado já, e aí o Gabigol empurra pro fundo da rede e faria, né? Atlético Paranaense 0, Flamengo 1, àquela altura. Só que tem que, em campo foi marcado impedimento, e o VAR confirmou depois. Tem um frame, tá? Que é o que o VAR usou, que o Gabigol estaria impedido. Só que tem que é o frame que já teria acontecido o chute, tá? O frame do momento do chute, o Gabigol não está impedido. Então, meu amigo, o Gabigol não estava impedido no lance, tá? Então, é um negócio, um momento errado que a arbitragem pegou do frame, e aí o Gabigol marcado impedimento e o Flamengo não saiu na frente lá na Liga Arena, tá? Quem saiu foi o Atlético Paranaense. Mas, como nem sempre, né, o erro é que leva à vitória, no último lance do jogo, aos 53 minutos, escanteio para o Flamengo, o nosso querido Luiz Araújo não tinha feito um bom jogo, tá? Ao contrário do jogo contra o Grêmio. Mas ele bate o escanteio na cabeça do Everton Araújo na primeira trave, e o Everton Araújo só desvia e manda para o fundo da rede para empatar o jogo. Atlético Paranaense 1, Flamengo também 1, tá? E o Flamengo acaba conseguindo esse empate dramático, nervoso, tenso, mas muito importante para se manter vivo na briga pelo título do Brasileirão, tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta logo depois de Flamengo e Bahia, jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tchau, tchau, gente.